Irmãos, Jesus, Ele quer levantar a sua autoestima de uma forma bastante real, glória a Deus. O que é a autoestima, irmãos? A autoestima diz respeito a uma avaliação das suas emoções. O que você pensa a seu respeito? Você consegue se agradar de si mesmo? Mas quando eu falo que eu me agrade de mim mesmo, não é por orgulho, nem por satisfação de ego, mas porque eu estou de acordo com a vontade de quem? De acordo com a vontade de Deus. O cristão, enquanto ele não alcança a vontade de Deus, ele vai sentir uma confusão na consciência dele. Ele vai sentir uma baixa autoestima por causa da dependência, por causa da prisão, por causa da falta de condição, em decorrência dos nossos pecados. A nossa impotência, a nossa falta de fé, a nossa visão de impossibilidades faz com que nós tenhamos uma baixa autoestima. Amém? Nós não temos atitudes. Amém? Para quê, pastor? Para progredir. Nós não temos ações que nos tragam satisfação. É nessa condição que muitas pessoas se encontram. Não estão satisfeitas consigo mesmas. Eu não estou feliz. A minha vida está sem sentido. É isso que eu quero que hoje cada um aqui faça uma avaliação. Pastor, eu não estou satisfeito com a minha vida, com a minha condição. Eu me sinto uma pessoa incapaz. Eu me sinto uma pessoa não realizada na vida sentimental. A avaliação que você faz de si mesmo. Será que eu me sinto bem-quisto? As pessoas gostam de mim? Será que a minha autoimagem ela é positiva ou eu tenho uma autoimagem negativa? Eu me acho uma negação como ser humano, como marido, como esposa, como cristão. Tem muita gente que não está satisfeito com a sua própria condição, irmãos. E isso é um mal que vem do diabo. É muito ruim quando nós não estamos satisfeitos, quando não estamos felizes com nós mesmos. Amém? Eu pergunto, a sua autoimagem, como que é a sua autoimagem? O que você acha de você? Você acha que você é capaz? Você acha que você pode? Em que você crê a respeito da sua pessoa? Existe autoconfiança, pastor, eu posso, eu vou conseguir, eu vou alcançar o que eu quero, eu vou fazer a faculdade, eu vou estudar, eu vou vencer, ou você está naquela, eu não tenho condições, não vai dar para mim, eu sou uma pessoa frustrada na vida sentimental, para mim vida sentimental não tem razão de ser, eu estou confuso. Porque é dessa forma que muitas pessoas se encontram. Essa confusão, essa impotência, ela tem alcançado muitas pessoas. E a vida dessas pessoas é uma vida estagnada. São pessoas que se acham incapazes, incompetentes, dependentes. Olham no espelho e não se amam. Glória a Deus. Jesus quer que cada um aqui se avalie. Como que eu estou? Será que eu me amo? Será que eu valorizo o meu eu num bom sentido?
Será que eu vejo condições em mim? Porque a vida tem que ter sentido, gente. A vida tem que ter sentido na parte espiritual, que é a parte principal que nós estamos avaliando aqui, mas também na sentimental. Como que está a sua vida sentimental? Como que está você com um namorado? Como que você se vê? Ou como esposa, ou como marido? Glória a Deus. Ou como filho? O propósito de Jesus é levantar a nossa autoestima. É levantar a nossa autoestima. Jesus, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Tem muita gente que se acha perdido. E são a estas pessoas que Jesus, ele vem com a palavra dele, a mensagem de Deus, ela tem poder para te levantar. Ela tem poder para mostrar a você que você pode, que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quando eu conheço Jesus, eu passo a acreditar. Quando eu conheço Jesus, eu sei que eu tenho valor. Por mais que alguém me desvalorize, por mais que a minha condição seja muito difícil, por mais que eu tenha alguma deficiência, alguma fraqueza, mas eu vou achar uma maneira de superar a minha deficiência, de superar a minha fraqueza, eu vou me destacar de alguma forma. Digam glória a Deus. Mas somente se você tiver esse encontro com Jesus, porque eu estou falando de coisas espirituais. Eu não estou falando de filosofia, eu não estou falando de autoajuda, mas eu estou falando do poder de Deus na sua vida. O poder de Deus na sua vida, ele muda os seus conceitos em relação à sua pessoa. Jesus, ele mostra o quanto somos valiosos. Deus amou o mundo. Mas muitas vezes você consegue se sentir desgastado porque alguém te desprezou. Não é assim? Uma mulher, ela vamos dizer, ela se derrete porque o marido abandonou, porque o marido arrumou uma amante. Ela olha para si mesma e diz assim: eu não tenho o quê? Eu não tenho valor nenhum. Mas Jesus, ele vem para entrar na sua vida para dizer que é o contrário. Glória a Deus. Jesus, ele vem dizer: não, eu já estou velho, eu já estou acabado, eu sou uma pessoa inútil. Sabe o que é isso? Baixa o quê? Autoestima. É uma baixa autoestima, ou seja, a avaliação das suas emoções, a avaliação das suas ações, a avaliação das suas expectativas são negativas e não são positivas. Eu não estou me sentindo bem. Eu vivo triste. Eu vivo depressivo. De manhã, quando eu acordo, eu não tenho vontade de fazer o quê? Eu não tenho vontade de fazer nada. São muitas pessoas, irmãos, que estão nessas condições. Elas acham que não têm qualidade. Eu vou falando para quê? Para que você traga a pergunta para dentro de você e se identifique, que você comece a meditar. Espera aí, essa parte aí é comigo, pastor. A vida sentimental é comigo. A vida profissional é assim. Eu me acho uma pessoa inútil. Eu me acho uma pessoa desprezível. Glória a Deus. Mas eu volto a repetir, Jesus, ele veio para te levantar. Jesus, ele veio para tirar você desse estado emocional fracassado. Jesus veio para nos livrar das nossas limitações, porque o que faz isso é a nossa condição pecaminosa. Não pensamos de forma sensata. Por quê? Porque não conhecemos a verdade. Mas ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De quê, pastor? Das suas limitações, das suas deficiências, das suas fraquezas, do seu estado de impotência. Porque ele vai dar condição de você se levantar,
de você dar a volta por cima, Ele vai curar a sua deficiência física, Ele vai curar a sua deficiência emocional, Ele vai te animar, Ele vai te levantar, Ele vai fazer você olhar para si mesmo e se amar. Digam glória a Deus. Você vai se amar, pastor. Eu estou de bem com a vida. Eu gostaria que muitos se sentissem assim. Mas só que não é uma sugestão, é um milagre que vem da parte de Deus para a vida de vocês. É um milagre que vem da parte de Deus, irmãos, para que você possa se livrar de sentimentos estagnados, sentimentos ruins que aprisionam a sua alma, te entristecem. Você vai para casa e chega em casa, não tem alegria nenhuma, tem uma solidão que te faz companhia. Tem uma tristeza, minha filha, que te faz companhia. Você, como jovem, não tem impulso, fica pensando naquilo que se perdeu e não naquilo que eu posso conquistar, mas eu penso naquilo que eu o quê? Que eu perdi. E a pior coisa que tem é quando nós ficamos chorando sobre o leite o quê? Derramado, que não tem como eu ajuntar mais, porque ele se foi, ele se misturou com a sujeira. Mas eu posso olhar para frente, eu posso alcançar, eu sou capaz de alcançar, eu sou capaz de fazer. São essas coisas que Jesus quer colocar, são essas virtudes que Jesus quer colocar no coração de cada um aqui nessa noite. Principalmente as pessoas que estão dependentes, conduzidas por outras pessoas, espiritualmente abatidas. São a essas pessoas que Jesus quer hoje fazer uma comunhão. Irmãos, eu disse aqui uma vez que Jesus tem mais desejo de encontrar cada um de nós do que nós encontrarmos Ele. Vocês podem ter certeza que Deus ele tem preparado momentos para o nosso encontro com Ele. Quando eu me encontrei com Deus, não foi porque eu fui ao encontro de Deus. Deus preparou um momento para que eu tivesse um encontro com Ele. Para quê, pastor? Para Ele me tirar do meu estado de baixa autoestima, porque eu cheguei nesse estágio. Uma pessoa em depressão, ela está com baixa autoestima, ela não tem prazer de viver. Mas só que o problema tem cura, irmã. Tem cura. Tem solução. Tem solução para esse sentimento de fracasso, tem solução para esse desânimo, tem solução para essa ansiedade, tem solução. Se você olhar para Cristo, se você ver o que Cristo fez por você, se você souber que Ele deu a vida por você, se você conhecer o amor de Jesus, e é justamente o que Deus coloca para nos atrair. O que Deus enviou ao mundo foi o próprio Filho, que era o quê, pastor? O dom de Deus mais precioso. Qual é o dom de Deus mais precioso? É o amor, é o valor que Ele dá a cada um de nós. Deus ele dá um valor inestimável a cada um de vocês. Mas talvez, sabe o que acontece, irmãos? Por falta de visão espiritual, nós não valorizamos. Nós queremos que alguém diga que nós somos valiosos. Mas só que as pessoas hoje, elas não têm esse amor dentro delas, principalmente as pessoas que nós gostaríamos que mais dissessem eu te amo, elas estão indiferentes em relação a nós. Elas não estão nem aí. A mulher muitas vezes está esperando um eu te amo do marido, que está deitado do lado dela, sabe o que ele faz? Ele vira para o outro lado e começa a roncar. E ele ronca.
E ela queria ouvir eu o quê? Eu? Diga que você o quê? Diga que você me ama. Mas ele faz assim. Você queria ouvir do seu filho, mamãe, eu te amo. Mas seu filho nunca, nem um abraço, nem um telefonema. Você se sente uma mãe desprezada. Aí vem a baixa o quê? A baixa autoestima. Só que Jesus, ele quer o quê? Te levantar. Jesus, ele quer te levantar nessa noite. Digam glória a Deus. Jesus, ele quer que você se sinta valorizado. Jesus, ele quer que você saiba que você tem valor. Jesus quer que você saiba que você tem um valor inestimável para Deus. Deus, ele te escolheu, Deus, ele predestinou você para uma grandiosíssima salvação. Diga glória a Deus. Mas ele tem que tratar da sua vida. E a palavra mostra numa mensagem aqui que Jesus tratou de um cego. Tem pontos que precisam ser o quê? Corrigidos. Glória a Deus. Vamos ver na palavra. Marcos 8, versículo 22. A palavra diz assim: e chegou, aonde Jesus chegou? Jesus chegou aonde aí, irmão? Betsaida. Glória a Deus. Irmãos, Betsaida, vamos começar analisando Betsaida. Betsaida era um lugarejo ao norte da Galileia. Amém? Olhe para mim, por favor. Betsaida foi o lugar do nascimento de Pedro, João e de Filipe. Mas Betsaida, ela foi amaldiçoada por Jesus por causa da sua incredulidade. Glória a Deus. A primeira coisa que eu tenho que tratar é a minha incredulidade. Apesar da minha cegueira, que é física. A cegueira, esse cego, ele era cego fisicamente. E essa expressão, homem cego, na interpretação espiritual você pode pensar assim: ele era uma pessoa dependente. Amém? Ou seja, ele não era livre. Ele não era livre. Ele não era autossuficiente. Mas ele dependia dos outros para quê? Para viver. Me leva para cá, me leva para lá. Eu sempre vou estar dependendo de alguém. Mas o pior de tudo, ele estava onde? Em Betsaida, lugar que o próprio Jesus disse: ai, Betsaida. Ai, Betsaida, ai de ti, Betsaida. A sua condição, ela é de doer, porque você não crê. O cego, além de ser cego, além de ser uma pessoa que estava ali sem assistência, sem apoio, ele ainda estava num lugar ruim. Digam glória a Deus. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Dois problemas. Um problema em você e um problema no lugar onde você o quê? Onde você está, onde você habita. Quem está entendendo, diga amém. Eu não posso, igreja, eu encontro uma resistência se o lugar onde eu estou não me dá condição de quê? Não te dá condição de quê? Olha para cá. De quê? De crescer. Primeiro que eu já tenho as minhas deficiências. Primeiro que eu talvez já tenha em mim mesmo um sentimento de fracasso.
o meu juízo, o juízo que eu tenho a meu respeito é de uma pessoa incapaz. Quer dizer, eu me considero incapaz, eu me considero fraco, eu me considero sem condição e eu ainda estou num lugar de incredulidade. E quando eu falo do lugar de incredulidade, eu estou falando que tem pessoas incrédulas do meu lado. Tem pessoas que não me deixam o quê? Levantar. Tem pessoas que não me animam. Tem pessoas que me colocam para onde? Para baixo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está mal acompanhado, está no lugar errado. Amém? Muitas vezes nós nos colocamos do lado de pessoas que não vão permitir que nós venhamos a crescer. Por quê, pastor? Porque eu estou na dependência delas. Eu estou cego sendo conduzido por outros cegos. Eu tenho minha deficiência e ainda consigo encontrar uma pessoa que tem mais deficiência do que eu. Porque o que eu ouço dela não me ajuda o quê? Não me ajuda a crescer, não me ajuda a levantar. Eu vou continuar para baixo. Quem está entendendo, diga amém. Você dá ouvido a pessoas que não têm espiritualidade. Tem pessoas que, quando abrem a boca, elas te arrasam cada vez o quê? Cada vez mais. Então, primeira coisa, eu tenho que ver a minha condição, o meu estado geográfico. Eu tenho que ver onde eu estou e com que tipo de pessoa que eu transijo. Com que tipo de pessoa que eu me relaciono, porque essa influência, ela está sendo negativa. Digam glória a Deus. Há uma influência negativa do lugar e das pessoas que estão à minha volta. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, vocês têm que ver, peraí, pastor, quem está à minha volta? E muitas vezes são pessoas que estão dentro da nossa própria o quê? Dentro da nossa própria casa. Talvez a nossa própria casa seja um lugar de incredulidade. Eu me relaciono com pessoas que não vão, no mínimo, elas vão ser barreiras ao meu crescimento. São pessoas que elas se depender delas, eu não chego a lugar o quê? Eu não chego a lugar nenhum. Elas não deixam você crescer, irmãos. Vocês estão entendendo? Amém? Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. As pessoas falam assim: Deus vai te abençoar, mas nem elas acreditam. Jesus não assistiu aquele cego por causa das pessoas que estavam do lado dele, ou até mesmo aquelas pessoas que aparentemente estavam bem intencionadas. Tem gente que está bem intencionado, mas não tem condições de fazer o quê? Nada, porque não sabe nada. E nós temos uma facilidade, irmãos, de nos envolvermos com pessoas que não sabem nada. Elas não têm nada para quê, pastor? Para passar. Elas não têm nada para passar. Analisem Betsaida. Pastor, Betsaida ficou amaldiçoada por Jesus, por quê? Porque ela não creu e não se arrependeu depois de ter visto as obras de Jesus Cristo, depois de ter visto os sinais de Jesus Cristo, a quantidade de milagres e sinais operados por Jesus. E Jesus falou: ai de ti, Betsaida. Eu não vou dizer em qual capítulo, porque eu não sei, mas tem. Diga glória a Deus. Se eu não me engano, é em Mateus está escrito isso. Não, minha filha, eu sei que eu estou pregando Marcos, mas essa citação, ai de ti, Betsaida, eu creio que seja em Mateus, amém? Depois eu posso até dizer. E Jesus ainda falou assim: olha, haverá mais rigor no dia do juízo sobre vocês do que para Tiro, Sidom e Sodoma, porque eram lugares de pessoas verdadeiramente incrédulas. Eram lugares de pessoas, como eu preguei aqui sobre
sobre a figueira eram lugares de pessoas que não eram árvores frutíferas. Mas Betsaida recebeu tudo para ser uma árvore frutífera e não foi. Betsaida recebeu todos os recursos. Betsaida recebeu todos os milagres que pudessem levá-los a uma fé em Cristo, mas eles não creram e eles não se arrependeram. Eles não ouviram a mensagem de Jesus. O arrependimento, irmãos, ele é prescindível para o arrependimento uma mensagem. Não adianta dizer, eu me arrependo. Se arrepende de quê? Quando a pessoa diz que se arrepende, ela tem que mudar de quê? Ela tem que mudar de pensamento. Não é simplesmente dizer assim, pastor, eu aceito. Eu reprovo o meu pecado. O que adianta você reprovar o pecado, mas não preencher o coração? Voltamos àquela mensagem da casa vazia, que o diabo tem saído. Ele tem saído, mas se eu não preencher com uma verdade, se eu não preencher o meu coração com uma promessa de Deus, com uma palavra, se eu não santificar a minha alma com conhecimento e fé nas coisas de Deus, o diabo ele vai voltar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Jesus ele fala que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro, Sidom e Sodoma, porque Betsaida não creu, apesar de ter visto tantos sinais, de ter ouvido tanta mensagem de Jesus. Jesus pregou muito na Galileia. Jesus pregou muito em Cafarnaum. Cafarnaum era praticamente a residência de Cristo. Mas por incrível que pareça, irmãos, onde Cristo mais atuou foi o lugar onde ele encontrou mais incredulidade. Vocês estão entendendo? Digam amém. As pessoas não acreditam na verdade. As pessoas não acreditam que Jesus, ele mostra o quanto você vale. Você fica atrás de coisas externas, você fica atrás de soluções temporais, de soluções de problemas temporais, mas você não está buscando esse fortalecimento espiritual. Esses valores que Cristo tem para você, você conhecer os valores que você tem aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor, eu volto a repetir, vocês são pessoas valiosíssimas. Valiosíssimas. Por mais que alguém tente depreciar vocês, por mais que alguém tente dizer que vocês não valem nada, mas eu digo a vocês, vocês valem muito, muito e muito e muito para o Senhor. Glória a Deus. E Jesus, e a palavra diz que esse homem é levado a Jesus e as pessoas rogam para que Jesus o tocasse. Ou seja, eles queriam dizer para Jesus como Jesus deveria o quê? Fazer. Toca nele aqui para que ele seja curado. Será que Jesus interpretou isso como o quê? Quem olha assim, diria, pastor, que fé. Rogaram-lhe para que tocasse. Eles ainda disseram, não, se o senhor tocar, ele vai ser curado. Mas não adianta esse tipo de oração da boca para onde? Da boca para fora, espetáculo. Essa aparência de cuidado. Jesus quer uma igreja que tenha verdadeiramente cuidado. Jesus quer evangelistas, Jesus quer homens e mulheres de Deus resgatando almas, mas porque creem. Aquele que crê será o quê? Será salvo. Aquele que crê seja batizado em nome do Pai, do Filho e o quê? E do Espírito Santo. Ele disse, ide pregai o evangelho, vocês vão impor as mãos nos enfermos e eles serão curados.
Irmãos, você tem que crer, porque você tem fé, porque você sabe do poder de Jesus, você sabe porque você está ungido. Mas Betsaida não creu. Jesus não levou em conta a chegada daquelas pessoas com o cego. Mas a Bíblia fala que numa outra passagem, 4 homens levaram um enfermo, e a palavra de Deus diz que a casa onde Jesus estava cheia. Eles subiram por onde? Pelo telhado, e desceram o paralítico diante de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus viu fé naqueles homens. Por que a palavra não diz que houve fé aqui? Porque verdadeiramente não houve. Principalmente porque eles eram da onde? De Betsaida, lugar de incredulidade. Pegaram o homem dependente, mas o que adianta um cego guiar o quê? Guiar outro cego. O que adianta eu pegar um dependente se eu também sou dependente? Um dependente vai dizer para o outro dependente que ele vai ser liberto? Se os dois estão no mesmo barco. Um estava cego fisicamente e os outros cegos espiritualmente. A cegueira espiritual dos outros influenciava na vida do cego fisicamente, ou seja, a doença física já estava passando para a espiritual. A doença física, ela já estava alterando a parte espiritual, porque aquele homem já não estava acreditando em mais nada. Digam glória a Deus. Porque ele não ouvia palavras de esperança. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o que é incredulidade? Falta de esperança. O que é incredulidade? Falta de expectativa de mudança, de transformação, de renovação, de regeneração, de melhora, de salvação, de cura, de libertação, de perdão. Digam glória a Deus. Você não tem essa esperança, eu não tenho esperança no perdão. Apesar de ter ouvido Cristo, irmãos, apesar de termos ouvido Cristo, nós não acreditamos. Nós temos essa religiosidade, não, fala de Jesus, mas falar de Jesus sem acreditar em Jesus não vai resolver o problema. O que Jesus teve que fazer? Jesus pega e tira o cego de dentro daquele lugar. Jesus segura na mão do cego. Amém? Ainda bem que o cego confiou em Jesus. Ainda bem que o cego, ele se deixou levar por Jesus Cristo. Que ele poderia muito bem me dizer assim: eu já te conheço, eu já ouvi falar de você, mas ninguém disse aqui que você é Salvador, ninguém disse aqui que você é filho de Deus, mas eles dizem que você é filho de José. Eu te conheço, não vou perder tempo com você não. Mas naquele momento ali, quem preparou, pastor? Quem preparou aquele momento ali? Foi o próprio quem? O próprio Deus. O próprio Deus levou Jesus ao encontro daquele cego, porque sabia que aquele cego estava como peteca na mão dos incrédulos. Tem hora que você vira peteca, irmã. Petequinha na mão de namorado, na mão de marido, na mão de filho, na mão de vizinho, na mão de patrão. Porque ele faz você se sentir desvalorizado. Você se julga uma pessoa sem valor, porque você está dando ouvidos, você está sendo influenciado. Eu não estou dizendo que para você sair do lugar. Jesus tirou do lugar, sim, mas com qual significado? Não dar ouvidos, não receber influência. Mas tem lugar que você está, que você não pode sair. Talvez o problema esteja dentro da sua casa, mas você não pode o quê? Você não pode sair. Eu vou abandonar minha casa? Como? Eu vou abandonar minha família? Como? Mas eu não vou permitir que eu seja influenciado de forma negativa, nem pela minha mãe, nem pelo meu pai, nem pelos meus irmãos, nem pela minha esposa, nem vocês mulheres pelos seus maridos, porque vocês vão confiar em quem? Segura na mão de Jesus.
Olha o que a palavra diz. E tomando o cego pela... Tudo o que precisava acontecer. Alguém que segurasse a minha mão para me guiar, para me orientar, que tivesse autoridade. Até então, quem estava segurando na mão dele era incrédulo. Até então, até aqueles que o levaram para Jesus eram incrédulos. Tinham um pensamento, mas a intenção não era boa. Talvez eles quisessem ver um espetáculo que nem eles acreditavam. Talvez eles quisessem escarnecer do próprio Cristo. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, ai de ti. Jesus declarou aquela cidade impenitente. E como que os cidadãos daquela cidade levam o cego para Jesus? Não tinha sentido. Então Jesus fez o quê? Pegou o cego e levou para onde? Para fora da aldeia. Quem está entendendo, diga amém. Quando você se agarra com Cristo, você já não está mais no ambiente. Quando você se agarra com Cristo, você não está sendo influenciada pela palavra dos outros, minha filha. Você não está sendo influenciada por aquelas pessoas que te colocam para baixo, porque você pode até estar no meio deles, mas você não está com eles. Você pode estar até vivendo nessa casa, você pode estar até casada, mas você não está no espírito você não está no mesmo estado de espírito negativo dessa pessoa. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Eu não estou, pastor, recebendo a influência negativa. Pelo contrário, eu estou vendo a influência negativa, porque eu tenho visão o quê? Porque eu tenho visão espiritual. Ele quer me colocar para baixo, mas eu não vou permitir, porque eu estou em comunhão com Cristo. Ele fala coisas para me abater. Você ouve coisas para te abater, para te colocar para baixo, mas você não vai dar o quê? Você não vai dar ouvido, porque você está com quem? Porque você está de mãos dadas com Jesus. Você não está na dependência de qualquer um, porque qualquer um não pôde fazer nada por você. Você tem que estar na dependência de quem? E se tiver alguém para te ajudar, se tiver alguém querendo te guiar, que essa pessoa tenha conhecimento de quem? Seja uma pessoa espiritual, seja uma pessoa que tenha autoridade para falar, seja uma pessoa que tenha autoridade para aconselhar, porque senão você vai continuar cego. A palavra de Deus está dizendo que Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. O cego se sentiu seguro. Jesus talvez tenha transmitido para ele uma segurança como ele nunca sentiu. E é isso que Jesus faz com aqueles que permitem a aproximação dele. Aqueles que confiam, digam glória a Deus. Amém? Ele segura a mão do cego. Amém? E o cego, ele confia e se deixa conduzir. É plausível, irmãos. É aceitável que você ouça Jesus Cristo. Talvez você tenha ouvido muitas pessoas, mas você não dá ouvido a Jesus Cristo. A pessoa entra na igreja, ouve conversa fiada de pastor. Pastor que inventa propósito. Inventa propósito, você fica ali igual bobo. Você fica ali, rodando num lugar só, não cresce. Não cresce espiritualmente, não tem visão da sua autoimagem, uma visão positiva da sua pessoa. Por quê? Porque você está mal instruída ou mal instruído. Essas pessoas estão do seu lado, estão colocando você, eu volto a repetir, como uma petequinha, vai para um lado, vai para o outro, te manipula de um lado para o outro, mas nunca deixa você sair do seu sofrimento, nunca te dá uma palavra de vida, nunca te dá uma palavra de salvação, nunca te dá uma palavra de esperança, mas em Cristo Jesus nós encontramos tudo isso e muito mais.
Em Cristo Jesus há salvação. Em Cristo Jesus há libertação. Ele disse: eu vim para trazer vida, e vida com o quê? Vida com abundância. Diga glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra diz que o cego, Jesus segura na mão do cego e conduz o cego para fora da aldeia. Jesus quer tirá-lo, leva ele para fora, porque o lugar era o quê? Amaldiçoado. O lugar era o lugar de pessoas incrédulas, pessoas que não tinham princípios. Eu não posso sair para uma condição melhor, meu irmão, se eu estou do lado de pessoas erradas. Amém? A Bíblia fala em relação a casamento o quê? Para você não se colocar sob o jugo o quê? Desigual. Mas se você casar, a Bíblia diz para você não se separar depois que você constatou que a pessoa era deficiente. Mas para você se santificar cada vez o quê? Para que você possa converter essa pessoa. Aí Deus inverte o processo. Já que você entrou, agora você vai cuidar dessa alma. Já que você se sujeitou a essa pessoa que você deveria não permitir a união, mas já que você se uniu a ela, agora você vai ter que cuidar dela. É assim que funciona. Não é jogar a toalha. Eu não estou aguentando mais. Aí você chuta. Não. Você assumiu o quê? Um compromisso diante de quem? Diante de Deus. Porque casamento, irmãos, casamento, eu repito e volto a repetir, não é para nós. Casamento é um testemunho que nós damos aqui na terra de uma instituição que foi criada por quem? Por Deus. Não foi o homem que inventou o casamento, não. O casamento é uma obra do Senhor. Por isso que quando você se casa, você não se casa, você talvez se case pela festa, você se case pela casa, você se case pelo marido, você se case pelo vestido, você se case pela condição, você se case para sair de casa, mas o ideal é que você soubesse que o seu casamento é para o Senhor. E quando o meu casamento eu sei que é para o Senhor, eu vou cuidar dele. Eu vou fazer com que a instituição casamento venha glorificar o nome de Deus. As pessoas vejam de fato e de verdade que o meu casamento é um casamento feliz. É um casamento feliz por quê, pastor? Porque apesar de todas as adversidades, Deus está no controle, Deus está segurando na minha mão, Deus está me guiando, eu não estou na dependência de vizinha, eu não estou na dependência de conversa dos outros, eu não estou na dependência de conselhos de incrédulos, mas eu estou na dependência da palavra de quem? Da palavra de Deus. Então eu te digo, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus está na frente. Porque Jesus está no controle da situação. A sua dependência não é mais de cegos. A sua dependência, irmão, não é mais de incrédulos. Mas a sua dependência é do Senhor, e eu te digo, tudo vai dar certo, as coisas vão melhorar a partir de agora. A partir de agora Jesus entrou na sua causa e tudo vai dar certo. Jesus te apanhou pela mão, minha irmã, Jesus te apanhou pela mão, meu irmão. Mesmo você doente, mesmo você se sentindo desvalorizado, você vai conhecer a verdade agora e a sua situação vai mudar. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir desse momento em Cristo você tem renovação, você tem vida nova, você tem a vida com abundância, você tem a saúde, tudo te vai bem. Por quê, pastor? Porque Jesus tomou você pela mão e Deus concedeu a graça de você confiar em Cristo. Jesus pega o cego, voltando ao assunto, leva o cego para fora. Por quê, pastor? Porque a aldeia, ela era incrédula.
Nessa condição, irmãos, se você já declarou a sua incredulidade, porque você ouviu e não se arrependeu, porque você viu sinais e não se arrependeu, não quebrantou o seu coração, não foi aquele sinal, aquele milagre não foi capaz de te render a Cristo, o que Cristo já fez na sua própria vida não te sensibilizou. Você viu na sua vida e você tem visto na vida dos outros e você não muda, e você não se arrepende. Então Jesus falou, olha, vocês não vão ver o quê? Vocês não vão ver nada. Eu vou levar o cego para fora da aldeia. E foi isso que Jesus fez. Pegou o cego e levou para fora, para quê, pastor? Para que eles não pudessem experimentar mais a glória de Deus. Quem despreza a glória de Deus vai ficar destituído da glória de Deus. Era esse o nosso estado antes. Cegos, separados de Deus, por causa dos nossos pecados, destituídos da glória de Deus. E da mesma forma hoje, se Cristo vem, se Cristo fala ao seu coração, se Cristo anuncia a salvação, o perdão, a vida eterna, quando Ele diz que Deus te ama, se isso não te levantar, irmão, nada vai te levantar. Nada vai te levantar. E o pior, você ainda vai ficar o quê? Amaldiçoado. Apesar de Jesus ter falado que aquilo aconteceria lá na frente. Sabe quando que foi cumprida a maldição? 70 anos depois. Ou melhor, 70 não, no caso Jesus com 33, 37 anos depois. 37 anos depois, Jerusalém foi o quê? Jerusalém foi o quê? Destruída. Glória a Deus. Foi destruída. Acabou, o templo foi destruído. Não tinha mais adoração. Jesus também falou sobre Jerusalém, ele chorou. Jerusalém, Jerusalém, se vocês tivessem atentado para o cuidado de Deus, como Ele cuida de vocês, como a galinha cuida dos pintinhos. Amém? Vocês teriam se arrependido. Glória a Deus, irmãos. Jesus leva o cego para fora, por quê, pastor? Porque aquele povo já havia rejeitado Jesus. E muitas vezes, irmãos, a nossa vida não anda, por quê? Porque nós estamos no meio dessas pessoas. Nós estamos misturados com essas pessoas. Pessoas que não creem em Cristo. Pessoas incrédulas, pessoas mundanas, com práticas mundanas, misturadas até com religião. Mas aí você fala, não, eles falam de Jesus também, pastor, mas não é falar de Jesus, é crer em Jesus, é se arrepender de todo o coração, é mudar, é melhorar os costumes, é adquirir princípios e valores ensinados por Jesus. Não é só moral e cívica, não, mas são princípios e valores espirituais. É com relação a esses princípios e valores que nós tratamos aqui. Esse é o tratamento da igreja. Princípios e valores de Deus nos nossos corações. Uma personalidade renovada em Cristo. Nascido de novo, nascido do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Mas nós muitas vezes estamos no meio de pessoas incrédulas, nós estamos com pessoas assim, irmãos, e aí o que acontece, pastor? Não acontece o quê? Nada. Jesus teve que tirar o cego, olha o que a palavra diz, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da onde? Para fora da aldeia. Amém? Aí Jesus fez o que está escrito aí? Ele cuspiu aonde? Ele cuspiu nos olhos do cego. Mas antes eu quero que você pense numa coisa. Olhe para mim, todo mundo. Onde você está? Onde você está? Questione. Eu estou no lugar certo?
eu estou com a pessoa certa, eu estou ouvindo palavras de vida, eu estou ouvindo palavras de salvação, o meio que eu frequento é sadio ou eu vou ter que me destacar? Eu vou ter que cuidar dos meus ouvidos e da minha posição. Pergunte se não há interferência para a sua melhora no lugar onde o Senhor encontra, seu Adilson. Será que no lugar onde você se encontra, ou com as pessoas que você se encontra, não está havendo uma interferência para a sua melhora de condição, de vida, de autoestima? Talvez o seu desânimo, irmãos, seja por causa das pessoas e seja por causa do lugar que tem te influenciado negativamente. Mas Jesus trata rápido, Ele tira você desse meio. Ele tirou o cego daquele meio. Amém? Ele tirou o cego da aldeia. E por causa do lugar, ele não podia melhorar. Por causa do lugar, por causa dessas pessoas, você não pode melhorar. Alguém ou o lugar. Algo que interfere no seu crescimento espiritual, no seu crescimento profissional, no seu crescimento sentimental, até mesmo no material. Que tem gente que não me deixa prosperar nem de forma material, porque tudo que eu faço, essa pessoa me atrapalha. Eu digo que eu vou fazer uma coisa, ela vem e atrapalha. Tem gente que tem boas ideias, mas tem outros que não deixam que as boas ideias elas sejam executadas ou sejam realizadas. Quem está entendendo, diga amém. Por quê, pastor? Porque eu estou com pessoas incrédulas, eu estou com pessoas difíceis do meu lado. Então, você tem que, primeiro, tratar do lugar e tratar das companhias. Veja se o lugar está santificado, veja se o lugar está abençoado, mas se ele estiver amaldiçoado, você tem que tratar do lugar. Se as pessoas não são incrédulas, você tem que se afastar delas. Você tem que desligar o contato. Se falar com elas, você vai falar revestido de quê? Da armadura de Deus. Por que eu digo isso? Por que o Senhor diz isso? Porque muitas vezes você não pode sair desse lugar. Porque esse lugar é a sua casa, esse lugar é onde está a sua família, esse lugar é a empresa onde você trabalha, mas só que você vai fazer o quê? Você vai se distar. Você vai se apegar com quem? Você vai se apegar com Cristo mais ainda agora. Você vai pegar a mão de Cristo e vai deixar: Senhor, me guia aqui no meio dessa aldeia. Me reveste aqui com o teu poder, com a tua luz, com a tua unção. Me proteja aqui, me livre de todo mal. Venha me revestir com o teu manto sagrado, teu manto protetor, para que eu não seja atingido aqui nessa aldeia, porque eu não tenho como sair daqui. O cego pôde sair daqui. Por quê, pastor? Porque era um lugar público. Mas muitas vezes a aldeia representa o nosso lugar específico, irmãos, a nossa morada. Ao invés de fugir, nós vamos ter que consertar. É diferente. Ao invés de fugir, eu vou ter que trazer as pessoas incrédulas para a fé. Eu vou começar a trabalhar em cima. Foi o que Jesus fez com aquele endemoniado gadareno, que eu preguei a passagem aqui. Ele disse o quê? Eu quero ir com o Senhor. Me deixe ir com o Senhor. Jesus falou: não, vai para a sua casa e fale das maravilhas que Deus fez na sua vida. Diga glória a Deus. Jesus não queria que ele saísse. Ali foi um exemplo semelhante. Jesus não queria que o endemoniado, o que era endemoniado, saísse de Gadara, porque Gadara precisava da mensagem. Gadara precisava ter a oportunidade ainda, pela misericórdia. Jesus deixou alguém com uma experiência espiritual. Jesus deixou alguém com testemunho ali em Gadara. Mas aqui Jesus tira o cego, porque ele era a própria mensagem, irmãos. Ele estava de corpo presente, mas ele deixou o espírito dele com o gadareno. O gadareno tinha a experiência, o testemunho de Cristo aonde?
no seu coração. Ele nunca ia esquecer do que Jesus tinha feito a ele. Ele nunca ia deixar de falar das maravilhas que Deus fez na vida dele. Então Jesus disse: fique e fale com os seus, com a sua família. Pregue para a sua família. Sua família, a sua casa é uma aldeia, mas eu vou salvar, como você foi salvo, eu vou salvar também a sua casa. Diga glória a Deus. E a palavra de Deus diz que ele ficou, mas o cego Jesus tirou. E olha o que a palavra diz, irmãos. E cuspindo, Jesus usa o cuspe para curar o doente. Aí você me pergunta: pastor, por que Jesus cuspiu? Que nojeira. Mas só que os judeus sabiam desse costume, irmãos. Porque para eles, Jesus usou esse método para curar doentes por 3 vezes. Jesus curou um cego de nascença, Jesus curou um surdo que falava com dificuldade, e Jesus curou esse cego de Betsaida. Glória a Deus. Parece estranho, mas não é. Não é. Por quê, pastor? Porque naquela época eles acreditavam que a saliva tinha propriedade de cura. Isso não está escrito na Bíblia, mas está escrito no Talmud, que é o livro dos rabinos judaicos. Glória a Deus. São interpretações da lei, dos costumes, que é um livro separado. Mas que esse livro é citado em muitos comentários bíblicos. Por isso que o pastor sabe, por causa da leitura que a gente tem, por causa das pesquisas que a gente faz. Então, havia esse costume. Qual era, pastor? Que a saliva tinha propriedade de quê? De cura. Amém? E Jesus usa ele usa essa estratégia por 3 vezes na Bíblia. Então não era uma coisa incomum. Não era algo incomum. Jesus estava fazendo aquilo baseado em alguma coisa. Só que a palavra não explica isso. Mas eu estou dizendo a vocês por quê. A saliva, principalmente do primogênito, ou seja, do filho mais novo, do primeiro filho, amém? Do filho mais velho, a saliva desse filho, ela tinha poder de curar. E Cristo é o primogênito de quem? Primogênito de Deus, e o nosso irmão mais o quê? Nosso irmão mais o quê? Nosso irmão mais velho. Jesus, ele tem poder para curar. Só que não é pela saliva, é pelo sangue poderoso que ele nos curou, amém? É pelo sangue poderoso. E a palavra diz assim: e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos. Jesus não fez como eles queriam. Ele disse: olha, toca nele. Mas Jesus falou: não, eu vou cuspir. Só que não cuspiu na frente deles. Jesus cuspiu nos olhos, impôs as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como o quê? Árvores que andam. Ou seja, ele estava vendo vultos. O poder de Deus começou a funcionar, irmãos. O poder de Deus começa a funcionar a partir do momento que nós permitimos Jesus trabalhar na nossa vida. Permita Jesus trabalhar. Ele permitiu Jesus levá-lo para fora. E ele agora estava dando uma atenção somente a Cristo. Nada estava desviando a atenção dele. Ele estava diante do Salvador. Ele estava diante daquele que tinha poder e autoridade para curá-lo e libertá-lo. Diga glória a Deus. E é isso que Jesus quer fazer aqui. Que você se desligue de quem não pode fazer nada por você. E se ligue naquele que tem poder para te salvar, que tem poder para perdoar os seus pecados, que tem poder para levantar a sua autoestima, porque você se sente muito para baixo, muito dependente, muito caído, muito incapaz. Mas nessa noite Deus está mudando a sua história. Você crê, minha filha? Deus está mudando a sua história. Mas ouça a palavra e saia com ela daqui no seu coração. Saia com ela daqui no seu coração. E a palavra de Deus diz assim, irmãos, nós já vamos encerrar. Mais importante, eu já expus, senão não vai dar tempo. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos... Olha só, irmãos, Cristo teve que fazer quantas intervenções? Olha para mim. 2. Para você ver como certos tipos de limitações, irmã,
são difíceis de superar. Para você ver que certos tipos de deficiências que nós temos, principalmente o pecado, ele é difícil, é difícil. Um espírito maligno é difícil de sair. Jesus com todo o poder, mas a influência da incredulidade era tão grande, a influência que aquele homem sofria naquele local era tão grande, que eu creio que ele mesmo não acreditava que as coisas iriam acontecer. Por isso que estava difícil. Mas só que Jesus perseverou e ele permaneceu. Irmão, sabe o que Deus está me ensinando aqui nessa hora? Que as coisas podem ainda não ter mudado para você, mas se você permanecer, Ele vai mudar, Ele vai transformar. Jesus está mostrando aqui que a situação, irmã, é muito difícil, mas se a senhora permanecer como a senhora tem permanecido, a senhora vai ver a transformação, a senhora vai ver a cura, a senhora vai ver essa deficiência ser completamente aniquilada. Eu profetizo isso em nome de Jesus na vida de cada um de vocês. Mas vocês têm que permitir Cristo tratar. Não saiam do tratamento de Jesus, não saiam do tratamento, não saiam da palavra, não saiam das reuniões, não saiam do exercício da fé. Permaneçam mesmo que tudo pareça estranho. Talvez esse homem não conhecesse a propriedade da cuspida de Jesus, mas não foi a cuspida do pastor Luiz Fernando, mas foi a cuspida de Jesus. Ele é puro, irmãos. De Jesus não sai impureza. Jesus não sai impureza. A mulher cananeia disse assim: olha, Senhor, eu sou um cão, uma cadela, como o Senhor queira, mas eu me acho no direito de comer a migalha que cai da mesa. Tem misericórdia de mim. São pessoas que permanecem mesmo diante da humilhação, irmãos. A humilhação dos nossos problemas são muito grandes. A humilhação dos nossos problemas querem nos colocar para baixo. Os problemas que vocês estão passando são problemas difíceis. Mas se vocês se submeterem ao tratamento de Jesus, eu tenho certeza que até o final vocês vão ver a glória de Deus. Vocês vão ver a glória de Deus. Eu creio que vocês vão ver a glória de Deus. Eu creio que o Senhor dará estrutura para vocês continuarem lutando, para vocês continuarem crendo, para vocês permanecerem na presença do Senhor. A palavra diz que, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firme, o quê? Olha só, igreja, ele não estava desligado. Jesus despertou nele uma esperança, apesar de ainda não tê-lo curado. Vocês estão entendendo o que a palavra de Deus faz? Jesus, ele desperta em nós uma esperança, mesmo antes de não vermos as coisas acontecerem. Ele disse que quando nós pedimos, crendo que já recebemos, estamos praticando uma fé verdadeira. Você pede, mas você crê que já o quê? Fala assim: eu vou pedir, mas eu creio firmemente que eu já recebi. Eu vou pedir e creio que o meu Deus já me abençoou, já mudou a minha história, já curou a minha enfermidade, já salvou a minha família, já salvou a minha casa, já salvou a minha vida, porque Deus é Deus. Isso. E a palavra diz assim, irmãos: olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Olha para mim, irmãos. O cego agora, ele sabia identificar quem era quem. Distintamente, porque ele já sabia quem era o quê? Quem era quem. Antes não, antes todo mundo era uma coisa só. Antes tudo para ele representava algo sem sentido. Mas quando Jesus abre os nossos olhos,
nós passamos a enxergar nitidamente as coisas. Nós sabemos enxergar e distinguir o que é bom e o que é o quê? É essa distinção que Deus quer para a igreja, que vocês saibam distinguir o lugar, vocês saibam distinguir as pessoas, para que o lugar não te atrapalhe e para que as pessoas também não te atrapalhem, para que as pessoas não te influenciem de forma negativa. Eu vou falar até de uma maneira mais impactante. Não deixe você burro. Tem gente que deixa você o quê? Burro. A pessoa, ela influencia que deixa você o quê? Cego e o quê? E burro. E o pior de tudo é que a gente está vendo isso dentro da igreja. Tem pastor que ele prega o evangelho e deixa a pessoa burra, minha filha, e cega. Digam glória a Deus. Porque você ouve o que você não deve o quê? Você não deve ouvir. Você é levado a fazer o que você não deve o quê? Mas você tem que se apegar com quem? Com Cristo. E a palavra diz assim para a gente encerrar. E mandou para a sua o quê? Dizendo, não entres aonde? Jesus está falando para você não voltar para onde? Não volte para a aldeia. Se você voltar para a aldeia, o problema volta. Irmãos, não tem como a gente querer ser diferente, não tem como a gente querer enxergar se nós estamos nos concordando em viver no meio de cegos. Se nós estamos concordando em ouvir aquilo que não instrui, aquilo que não levanta, aquilo que não dá direção, aquilo que não traz sabedoria, aquilo que não levanta o meu estado de espírito, mas me coloca para onde? Me coloca para baixo. Então Jesus aconselhou, não volte para a aldeia. Esse é o problema. Você saiu, agora você não volte mais. Você conseguiu se livrar disso, ou dessa pessoa, ou desse lugar, ou dessa companhia, ou dessa amizade que até parecia desejável, mas era indesejável. Então, por favor, não volte o quê? Não volte mais. Feche a Bíblia.